Boa noite, família querida, povo de Deus, irmãos e irmãs. Forte abraço a todos aí. A alegria do Senhor é a nossa força. Grande privilégio a gente poder estar mais uma vez aqui juntos nessa sexta-feira e compartilhando, comungando, encerrando, né, essa série aí de reflexões em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Tá bom? O pessoal está chegando aí. Os irmãos vão se aproximando, cada um tomando o seu lugar na mesa aí, para esse tempo de comunhão, de amizade, de aprendizado, de reflexão. Uma semana tremenda, maravilhosa, muitos testemunhos, né? Muita oportunidade assim, de relacionamento, de amizade. E então, Rafa, você podia me fazer um favor, rapaz? Eu ia fazer um aviso aqui, e vou fazer esse aviso ainda, mas já que você está online aí, dá uma ligadinha pro Lucas, lá do Amapá. Eu não sei se ele está com sinal, porque lá está tudo comprometido, né? Então a gente está acompanhando aí, testemunhando, compartilhando com alguns irmãos. Não sei quantos sabem, né, da situação que aconteceu lá no Amapá. Está acontecendo um colapso lá no fornecimento de energia. Já fazem 4 dias, então você pode imaginar o que isso significa em termos de assistência, distribuição, preservação de alimentos, comunicação, enfim. É uma situação assim, é um colapso mesmo. E aí, acabou de falar, mas tenta aí, às vezes ele entra aí, ainda que rapidinho, a gente abre um espaço aqui para ele e ele pessoalmente fala. Então, vai chegando mais gente, mas como isso aqui vai estar gravado, eu até coloquei lá no meu story lá uma mensagem do Lucas, né, porque foi feita uma mobilização aí no sentido de formar uma vaquinha para levantar recursos aí. Vários milhares de irmãos aí já aderiram, estão participando, enviando seus recursos, mas ocorre uma situação, é que vai haver uma certa demora, né, até que o recurso chegue efetivamente, por causa de questões burocráticas, e a vaquinha tem que ir para uma central, depois ser redirecionada. Então, para aquele que tiver confiança, entender assim, e confiar na relação, nas pessoas com quem a gente compartilha aí, no final da live aí, você faz lá um comentário, diga que você quer participar e como é que você pode contribuir mais rapidamente, mais diretamente, às vezes através de uma transferência bancária. Alguns estão fazendo isso, e eu te mando lá no seu comentário os dados bancários onde esse depósito pode ser feito, numa conta de confiança. Você pode ter certeza que o recurso vai chegar diretamente onde ele tem que chegar. Algumas transferências foram feitas mais rápido e já conseguiram lá comprar principalmente água, né? Água potável, porque o fornecimento de água, por causa das bombas e tudo que depende aí da rede elétrica, está todo comprometido. Então também a conservação dos alimentos nos estabelecimentos de menor porte, principalmente, não tem gerador próprio, está ficando bem comprometido. Então a gente queria orar. E aí está o Rafael aí, você pode entrar lá no Instagram do Rafael e fazer um comentário lá, manda uma mensagem para o Rafael, ele é bem mais ágil do que eu. Então você entra lá no Instagram do Rafael Pijama ou do Daniel Coelho, são irmãos aí, então todo mundo mobilizado aí. Qualquer um desses com quem você falar aí, ele vai saber te orientar, tá bom? E encaminhar esse recurso o mais rápido possível, né? Então, muito bom a gente poder mobilizar a família. Então, Luci, você está aí, já entra lá no Instagram do Rafael lá, e ele já te passa os dados de conta. Enquanto a gente está conversando aqui, se você tiver como, algumas pessoas já podem ir fazendo aí as suas transferências, tá bom? Em nome de Jesus. E o pessoal lá no máximo até segunda-feira já tem esse recurso lá para ir usando. Amém? Dependendo do banco, eu creio que se for do mesmo banco, isso pode entrar ainda hoje, tá ok? Então nós vamos estar orando, intercedendo pelos nossos irmãos do Amapá e praticamente todo o estado, né? Teve uma chuva de raios lá 4 dias atrás e danificou lá, teve a central de distribuição de energia
pegou fogo lá e foi um acidente grave. E o estado todo está passando essa situação lá de dificuldade, desafio, de penúria. E os irmãos estão mobilizados aí no sentido de acudir, né? Tá aí, ó, @RafaelPijama, você entra lá e mais rápido do que comigo você pode ter todas as informações aí e receber a conta bancária lá para você fazer essa transferência, tá bom? E a gente atender a família nossa lá do Amapá, os irmãos e irmãs. Quando eu falo isso, eu estou falando de todo o estado, viu, mano? Não é só os evangélicos, não. É toda a família mesmo que a gente tem responsabilidade de acudir e atender. Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração e clamar mesmo, Pai de misericórdia. O Senhor é o Deus da misericórdia. E, ó Deus, o Senhor nos levantou para cuidarmos uns dos outros, para que em tempo de desafio, de dificuldade, de privação, nós possamos movimentar, possamos fazer fluir os recursos que o Senhor já depositou na nossa vida. Tudo que é necessário para acudir, para atender, para trazer dignidade ao sofrimento, para que os irmãos, as pessoas, os irmãos ali, todos ali no Amapá, possam passar por esse problema, mas com dignidade, com a percepção, com a sensibilidade que eles não estão sozinhos. Todos os recursos para isso já colocou na nossa vida antes de permitir que esse problema acontecesse. Então está em nós o privilégio de atender, de socorrer, de abençoar. Então que haja prontidão, que haja disposição no nosso coração, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Ô Rafa, só confirmando, você não conseguiu falar lá com o Lucas não, né? Uma palavrinha dele aqui de 2 minutos seria muito legal aqui, pelo menos para dar um alô para todo mundo. E amém. Glória a Deus. Então tá, o Guerreiro Imortal lá do Highlander, eu curti lá aquela série de filmes lá do Highlander, até porque aquilo passa lá na Escócia, né? E a Escócia é um dos cantos desse mundo do nosso coração aí, a gente já morou lá. A Bebel, né? A Bebel é escocesa, então é nascida lá, né? Então a gente tem muita lembrança. Amém. A gente está aqui compartilhando em Romanos, no capítulo 12, foi uma semana de muito testemunho, aconteceu muita coisa. Então eu queria até hoje, um pouquinho diferente, a gente conseguir fazer essa dinâmica. Às vezes o pessoal pede assim, Paulo Júnior, desativa os comentários aí, porque distrai, né? E tem gente que aproveita o comentário aqui para bater outros pautas, conversas aí. Eu não tenho dificuldade com isso, não quero confessar. E para mim o comentário aqui também é bom para mim saber como é que isso está chegando no coração, porque isso aqui está longe de ser uma palestra, não quero ficar aqui com a sensação de que eu sou apenas um palestrante, né? Mas para que seja mesmo uma mesa que a gente possa ver e perceber uns aos outros. E também sem nenhuma crise, né? E como é uma mesa de família, dá para rolar outros assuntos assim, enquanto a gente está conversando sobre o tema principal. Oi, como é que vai? Como é que você está? Como é que vai a tia fulana? Tudo isso faz parte, viu, amados? Às vezes a gente é tão assim, obtuso, né, em querer tratar das coisas espirituais que parece que é quase antissagrado, né, a gente conversar de outros assuntos ao mesmo tempo. Mas quem me conhece sabe que eu não tenho a menor dificuldade nessa área, não. Porque tá vendo? Não? Às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Eu particularmente não tenho. A gente está conversando sobre alguma coisa e às vezes as outras conversas que estão ali em torno, desde que sejam conversas de família, assuntos de família, de uns cuidando dos outros e uns se interessando pelos outros, tá tudo certo, tudo faz parte, tudo isso é a construção da relação familiar, né? Não
não exclusivamente litúrgica. Um almoço de família é assim, você não consegue, você está ali às vezes num almoço de família tratando daquilo que é o tema principal do encontro, mas tem que acontecer e precisa acontecer vários outros assuntos que também trazem a atmosfera, né, o ambiente propício disso. A gente tem que às vezes fazer um esforço maior de concentração, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Quem tiver dificuldade com os comentários, fica no óculos. Fixa no óculos. Então, e é isso. E aí hoje eu queria assim um pouco diferente, né, daquilo que a gente tem feito durante toda a semana, como o assunto aqui, né, é muito sensível, essa questão aqui da gente tratar, essa transformação do entendimento, esse sacrifício, né, esse respirar, esse vivenciar do ambiente, né, esse mergulho, essa proximidade que se dá pela natureza, né, e não apenas pela proximidade físico-temporal, né, não é só proximidade tempo-espaço, né, mas é a proximidade no sentido da comunhão, da unidade de espírito e de fé. Então vai ficar aberto aqui. Se você quiser, inclusive, fazer alguma pergunta, aí fica à vontade, ou fazer algum comentário enquanto eu estou compartilhando aqui, fica à vontade. Eu gostaria que, inclusive, é sempre assim, mas hoje mais, eu quero enfatizar ainda mais nessa conversa de hoje, para a gente ter essa vivência, né? Para a gente ter isso cada vez mais de forma vivenciada. Eu acho que, já que nós estamos aqui alguns meses, algumas semanas juntos nesse esforço, a gente pode ir amadurecendo na forma de nos comunicarmos, né? A gente não precisa ter um encontro só para perguntas, só para isso, só para aquilo. Eu acho que gente que vai amadurecendo consegue dialogar. É só a gente ter atenção de que o comentário ou a pergunta seja dentro da mesma linha de pensamento, porque às vezes a pessoa está ali assim, meio distraída, a gente está indo assim numa direção e de repente ela entra às vezes com uma pergunta, um comentário que, né, que não está errado, que é próprio, mas às vezes para um outro momento ou para uma outra roda, né, uma outra oportunidade em que a gente estiver conversando sobre aquele assunto especificamente, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta dentro daquilo que a gente compartilhou, especialmente essa semana, estamos compartilhando, se você tem alguma pergunta, algum comentário, ou até algum testemunho breve aí, alguma coisa que seja bem objetivo, né? Fica à vontade, tá bom? Graças a Deus. Então, a gente está aqui, e aí o texto fala disso para nós, né? Que é esse portanto. Então, eu não sei se já entrou aqui. Não. Não entrou nenhuma pergunta, não. Onde está essa interrogação aí? Então, o texto aqui, eu quero assim, como hoje a gente está concluindo isso, ao ler, né, esse texto, ao meditar sobre esse texto, né, nesse capítulo, no capítulo 12, você meditar sobre o texto lá de Efésios 4, então você observa o quê? Que tanto no livro de Romanos, né, como no livro, na carta aos Romanos, na carta aos Efésios e no Evangelho de João, a gente encontra isso, porque são livros, a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, o Evangelho de João, eles têm uma característica, né, de narrativa da formação do homem. Então ele tem assim, um tom de Gênesis, porque eles remontam, eles buscam a narrativa lá no princípio. Então a carta aos Efésios, ela fala, olha, Deus, antes da formação, Ele já nos abençoou. Então o Evangelho de João diz o que? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne.
Então, o que é esse verbo se fez carne? O que é o princípio de todas as coisas? O princípio de todas as coisas não é o poder, é a palavra. Por isso que a palavra de Deus diz que o grande segredo deixa Deus ministrar o seu coração. Lá em Hebreus, né, no capítulo 11, diz que o grande segredo na vida é finalmente discernir que tudo foi gerado a partir da palavra, que as coisas visíveis, as coisas invisíveis se tornaram visíveis pela palavra de Deus. Então, o poder de Deus está a serviço da materialidade da palavra. Então, o poder de Deus é um atributo, e Deus não é definido no seu atributo. Não é o atributo que define a natureza de Deus. O atributo define suas competências, seu poder. Mas o que define, o que revela, o que manifesta, o que transmite a sua natureza é a sua palavra. A forma como Deus quis se dar a conhecer, porque é esse movimento de Deus. Deixa Deus ministrar o seu coração. Deus pode usar o seu poder sem se movimentar. Então Deus pode estar totalmente quieto e o poder dele acontecendo. Mas quando, presta atenção que eu vou compartilhar com você, quando diz que tudo foi feito pela palavra, que é pela palavra que o invisível se tornou visível, que as coisas visíveis, né, ganharam forma a partir das invisíveis pela palavra de Deus, é porque a palavra pronunciada, ela implica um movimento, e ela implica um movimento de interioridade. Então presta atenção, é como se Deus estivesse, para usar o seu poder, Deus podia estar com a sua interioridade quieta. A interioridade, Deus não está movimentando internamente, e o poder dele acontecendo. Amém? Então, Deus poderia estar absolutamente inerte e o poder dele atuando em moto próprio, que é o poder de Deus. Agora, quando Deus fala, disse Deus, então a Gênese acontece a partir de que disse Deus. Então o que é o disse Deus? A interioridade de Deus entra em contração e produz um som que não é um som, não é um tinir de um metal, é uma voz que pronuncia uma vontade. Então o disse Deus não é Deus fazendo um barulho, porque Deus poderia fazer um barulho sem movimentar a sua interioridade. Mas quando Deus fala e cria todas as coisas a partir do que ele fala, então a interioridade de Deus se movimentou. Há uma inflexão, há uma contratura íntima que sopra. Por isso que tudo que Deus fez, ele fez falando, soprando. Por isso que enchei-vos uns aos outros do Espírito, falando. Nós não vamos encher as pessoas com o Espírito de Deus fazendo. Se naquilo que nós estamos fazendo, nós não estamos falando. O que é que você está falando, dizendo? O que é que você está comunicando com aquilo que você está fazendo? E às vezes aquilo que você está fazendo mostra que você não está comunicando nada, a não ser sua carência. De modo que muita gente pode estar fazendo um punhado de coisa sem se movimentar, sem se deslocar. Mas Deus criou todas as coisas a partir desse deslocamento, desse vento, desse sopro, desse fluir, dessa água, desse rio de Deus. O Espírito é rio, é água. E presta atenção que esse rio, essa água pode transbordar, pode ventar forte, pode derrubar muita coisa que a gente construiu mal construído. Às vezes a gente acha que é o capeta que está derrubando as coisas, e Deus falando, eu é que farei abalar. Então quem provoca esse movimento nas bases, quem provoca esse movimento, Deus diz assim, eu voltarei
a abalar, a sacudir os alicerces da humanidade. Eu farei soprar o vento, eu farei fluir as águas, e aí as águas dão contra a casa, o vento sopra contra a casa, e a casa é balançada nos seus alicerces, e pode cair. Então às vezes você acha que é o capeta que está sacudindo, e não é, é Deus. O movimento de Deus balança, mexe com as pessoas, e às vezes elas não estão construídas para o movimento, elas estão construídas para a imobilidade. Elas estão construídas para o conforto, elas estão construídas para a conformidade e não para o movimento. Por isso que só vai conhecer, só vai experimentar, só vai comungar, só vai participar da vontade quem entra no movimento de ser transformado, de ir de uma forma a outra. Então não é mudar, porque mudar pode não ser transformar. Então tem gente que não muda, tem gente que muda para não transformar. Então, eu estou precisando mudar de igreja. Então tem gente que quer mudar de igreja porque não quer ser transformado para ser na igreja onde ele está a expressão que ele precisa ser. Ele está procurando uma igreja para ele. Então ele está querendo uma experiência de poder, porque o poder vai fazer com que ele mude sem que ele tenha que se movimentar. Entendeu não? Então é isso. Então, Deus, presta atenção. Vou falar uma coisa aqui grave. Aí você segura aí e medita. Mas medita. E deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O primeiro ser transformado no processo da criação foi o próprio Deus. Então Deus não mudou, porque Ele é o mesmo ontem e hoje será sempre. No entanto, ao falar Ele gerar para si uma forma visível, então Deus falou o quê? Vou fazer uma expressão visível de quem eu sou. Então quem falou em gerar, em estabelecer uma expressão visível, uma forma que revelasse quem Ele é, foi Deus. Então Deus assumiu a forma humana. Gênesis, nós meditamos lá em Gênesis, tem o mesmo sentimento que Ele se esvaziou, Ele movimentou e assumiu a forma humana. E sendo achado em forma humana, Ele continuou o seu processo de transformação e se humilhou. Então esse Deus em constante movimento. Então portanto o quê? Essa vontade eterna de Deus de fazer uma expressão que não seja conforme, mas seja uma expressão transforme. Então Deus se revela na nossa transformação e não na nossa conformidade. Então, eu posso experimentar, deixa Deus ministrar o nosso coração. Por isso que é importante, porque eu posso experimentar Então, eu posso experimentar o poder e não conhecer a vontade. E posso conhecer a vontade mesmo que eu não esteja tendo uma experiência de poder. Porque a vontade está na transformação. À medida em que eu vou sendo conduzido, movimentado a uma não conformidade que revela de maneira cada vez melhor e plena, de forma encarnada e materializada, as virtudes de Deus. Então eu não quero o poder para desfrutar minha comodidade. Eu quero a vontade que me transforma. E é na transformação que eu vou mergulhar. Então é um processo de transformação. Eu antes não conseguia respirar dentro do Espírito, mas agora o Espírito é o meu pneuma. Eu não só me inspiro, como eu expiro Espírito Santo. Eu sopro o Espírito Santo. Eu tanto sou cheio, como eu sei encher falando.
Então antes eu era sede e eu vivia a conformidade da minha sede. Tanto que quando Jesus vai conversar com a mulher samaritana, veja que coisa tremenda, tanto que a gente é estúpido, né? Isso é estupidez. Jesus está conversando com a mulher samaritana e ele fala assim: o dia que você soubesse o que Deus já te deu, você me pediria água, eu te daria água viva, e do seu interior fluiria um rio de água viva. Aí a mulher vira para ele e fala assim: como o senhor vai me dar água se o senhor não tem nem corda nem balde? Ó, vê, se nós não estamos buscando uma experiência de poder para continuar buscando água no balde. Então eu vou te falar um negócio, meu irmão. Isso é estupidez, você pedir uma corda mais comprida e um balde mais largo, porque isso só vai aumentar a sua canseira. E tem gente que é desse jeito, ele está achando que prosperidade é uma corda mais comprida e um balde mais largo, para ele poder juntar mais água. Ah não, tem dó. Isso é escravidão levada ao seu extremo. O que você está querendo? Poder para continuar mantendo essa forma? O que você está pedindo para Deus? É uma corda maior, um balde mais largo? Para você continuar vivendo dessa mesma forma, achando que um balde mais largo vai significar para a sua vida uma vida mais fácil, só porque você vai ter que fazer mais força para puxar esse balde maior? Ah não, tem dó. Isso é um escravo pedindo uma carroça maior para puxar. Entendeu não? E não é que você vai ver a comodidade. Então não é nem a conformidade e nem a comodidade. Porque tem gente que já acha que é o contrário. Fala, não, eu sou filho de Deus. Eu não quero uma corda maior e nem quero um balde mais largo. Eu quero os anjos vindo aqui tirar água para mim. Ah não, aí agora, aí é o cachorro. Aí é o porco. Entendeu não? Meu Deus! Tem gente que quer viver a comodidade. Eu vou ficar aqui, os anjos vão me servir. Servir não quer, mano. Puxando a corda e o balde para você? É isso que você está querendo encontrar? Um ministério poderoso que você chega lá, você só dá um dinheirinho lá, uns dízimos, e a anjaiada sai tudo louca, puxando o balde para você? Ou você está querendo o quê? Um símbolo de poder para mostrar para os outros que você tem o seu Mr. Muscle que consegue puxar um balde maior do que todo mundo? Pelo amor de Deus. Não é comodidade, nem é conformidade. É transformidade, é transformação. É você ser transformado no seu entendimento da pessoa. De que você agora, você conhece a vontade. Que vontade? Que vontade? Porque tem gente que fala assim, pastor, eu não sei entender qual a vontade. Vou te explicar. Simples. Sabe qual é a vontade de Deus? Ele falou assim, vou fazer uma pessoa que seja a expressão visível de quem eu sou. Essa é a vontade de Deus, é o gênero, né? E que ele fez em Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então nós somos esse Cristo em constante transformação até que ele seja revelado na sua condição plena, até que toda a terra possa ver a glória de Deus, porque onde tiver um cristão que foi até os confins da terra, e aí os cristãos, os filhos de Deus, vão até os lugares mais baixos da terra, então onde tiver um buraco, tem gente, vai ter um filho de Deus lá, e aí onde tiver gente e um filho de Deus lá, as pessoas vão ver a glória de Deus, porque Deus, desde o princípio, na tua vontade, diz que a glória dele só poderia ser conhecida através de um dos seus filhos. E é isso que Jesus veio inaugurar. Por isso a palavra de Deus diz que eu não preciso ter medo das transformações, e todo o processo de Deus na minha vida
não é para me devolver a minha comodidade, manter, garantir minha comodidade e nem sustentar a minha conformidade. Então, mas é para garantir minha transformação numa expressão plena de homem completo segundo Cristo. Glória a Deus. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não preciso ter medo dela, porque o próprio Pai diz o seguinte: quando você desencanar do meu poder e finalmente experimentar minha vontade, você vai saber que todos os meus pensamentos a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Não converse comigo sobre o seu futuro, porque do futuro entendo eu. Conversa comigo sobre o seu hoje, porque se você me conhecer hoje, você vai saber que em mim está o seu futuro, porque todos os meus pensamentos a seu respeito são para que o seu futuro seja futuro de gente plena, bem resolvida, completa, que cumpriu sua carreira, venceu seus combates e guardou a sua fé. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Aleluia. Então é isso. Então é isso, amados. É esse privilégio da gente ser renovado, transformado por um fluir, uma transformação constante do nosso entendimento. Não é para que você seja abençoado nos seus pensamentos, mas que você seja uma pessoa abençoada pensando. Então, uma pessoa abençoada pensando, ela é instrumento de transformação. Uma pessoa que quer abençoar o que ela pensou, ela é uma pessoa conformada ou acomodada. Glória a Deus. Então não peça que Deus use o poder dele para abençoar o que você pensou. Mas peça para Deus revelar a vontade dele para que você seja um abençoado pensando. Não é como é que Deus vai abençoar o que eu pensei. É como é que eu, sendo uma pessoa abençoada, vou pensar. Porque uma pessoa abençoada pensando, ela vai materializar, ela vai concretizar, ela vai manifestar, ela vai revelar a vontade eterna de Deus de que era fazer essa pessoa. Todo o compromisso de Deus está em fazer essa pessoa, formar essa pessoa. Todo o sangue derramado foi para reconciliar essa pessoa com Deus. E a gente viver junto com Deus a sua transformação. Amém? Nós estamos aqui para, junto com o nosso Pai, sermos transformados com Ele. Juntos com o Pai, sermos transformados na expressão visível que Ele queria gerar de si mesmo. Aleluia. Não é Deus abençoando minhas mudanças, mas sou eu sendo transformado com Ele. Entrei no rio de Deus para ser transformado na expressão visível de quem Ele é. Aleluia. Glória a Deus. Uma boa noite para todos. Até domingo, se Deus quiser. Até domingo, se Deus quiser. Em nome de Cristo Jesus, às 8 horas da manhã, a gente vai estar compartilhando um pouco mais aqui. Olha aí, Cristina, que coisa linda, né, Cristina? Você encontrando sua irmã aqui com a Deia. Eu fiquei tão emocionado de ver vocês se encontrando aqui, viu, assim, tão queridos, minha casa, minha família, tantas lembranças boas aí. Que alegria, viu, Elza Cristina? Você e sua irmã aqui juntas. Puxa, é uma honra, né? Assim, não tem preço aí, tá bom? Forte abraço aí para todos. Graças a Deus. Vamos continuar em oração. Ô Lucas, você pode falar um pouquinho aí, amado? A gente dá uma esticadinha em 5 minutos, manda aí um sinalzinho, eu abro para você, e você em 2 minutos aí dá um recado pro povo aí, conta um pouco. E ouvir sua voz, ver você aqui, vai ser muito bom para todo mundo. Manda um sinal aí, eu te incluo aqui na nossa reunião. Será que a gente consegue?
Mesmo que o sinal dê uma falhadinha aí, você está me ouvindo, entra aí. Então tenta aí, a gente vai esticar um pouquinho, já terminamos aqui, nossa conclusão aqui, mas eu só preciso ver aqui a solicitação de entrada do Lucas aqui, a gente poder inclusive orar presencialmente por ele aqui. Será que a gente consegue? Né? Então, vai ficar gravado tudo isso, vai subir lá daqui a pouco, né? E a gente já concluiu, mas aí vamos estender mais um pouquinho. Quem puder, fique aqui, ver a solicitação. Pronto. Lucas Abraão, enviar a solicitação. Acho que é isso. Eu sou meio cru nesse negócio aqui, mas pronto, estamos conectando. Ô, meu irmão! Graças paz, família. Graças paz, família de todo o Brasil. Momentos de aflição, mas a gente fica feliz de saber que tem um povo que é do mesmo espírito orando pela gente. Agora, às 8h30, vão completar 72 horas 72 horas sem energia. Agora, às 8h30. Então, é um tempo muito difícil, os comerciantes já perderam tudo que tinham, as famílias desesperadas, né? Com as primeiras doações que começaram a chegar de vocês, nós distribuímos hoje 1.800 litros de água mineral, e isso, assim, a alegria, né, das pessoas recebendo água mineral é uma das cenas que vai ficar na minha mente, tenho certeza, para o resto da vida. Orem por nós. Haveria um teste hoje, pastor, de retornar às 17 horas, e já são 18h30, então já bate um desespero de mais uma noite de escuridão para 750 mil pessoas, né? Assim, 95% do estado. Ô, Lucas, meu irmão, a minha oração é que, acima de tudo, Deus use a vida de vocês como luz nesse momento. Que cada filho e filha de Deus seja luz de esperança e fé aí no Estado. Conta com as nossas orações, nosso empenho, e que Ele dê a vocês força e sensibilidade para cuidar das pessoas. Eu conheço seu coração, sei que você é um homem de Deus empenhado com as pessoas, então que eu sei que você vai ficar em vigílias aí, sem dormir e fazendo o que você pode. Então que Deus renove as suas forças, que você seja um dínamo nessa hora. Amém. Espírito... Amém, pastor. Tem uns irmãos perguntando aqui o que aconteceu. Na terça-feira, às 8h30, teve uma chuva de raios aqui no Amapá, e um dos raios atingiu a nossa central de distribuição. Essa central de distribuição, ela enviava energia para 75% do estado. E aí, assim, não vou entrar nos detalhes, né, que vai ser averiguado, vai ter uma apuração, mas o sistema de backup, de contingenciamento, de suporte, nada funcionou. O para-raios não funcionou, os disjuntores que deveriam ter acionado para evitar o incêndio não funcionaram, e o gerador reserva também não funcionou. Então, isso foi na terça-feira, 24 horas na quarta, 48 horas na quinta, e agora estamos aí 72 horas, daqui a pouco às 8h30. Só para dar um testemunho de quanto que a família é importante, eu tô conseguindo por um milagre aqui, sinal, não sei nem como, mas quem está gerenciando as páginas de voluntariado, pedindo vaquinha, pedindo dinheiro, arrecadação, são os irmãos, né, de Sal da Terra, irmãos da família em Goiânia, em São Paulo, porque eu não consigo subir, às vezes, uma mensagem de pedido de ajuda. A única operadora que está funcionando aqui é a Claro, mas funciona com muita dificuldade, e glória a Deus que eu estou conseguindo falar com os irmãos agora, porque eu passei o dia todo praticamente incomunicável, né? Orem pelo Amapá, no Twitter, repercutam, porque a gente não sabe se o Brasil está sabendo, a gente não sabe se está passando nos jornais nacionais, né? A gente não sabe mesmo, né, o que está acontecendo. A cidade está há 4 dias sem energia, teve briga por causa de água, briga por causa de gelo,
E assim, que Deus traga a provisão amanhã e não de homens. Assim, o Amapá vai saber que a luz dele brilhou, né? Olha, o pessoal está perguntando aí quem quer a conta para contribuir. Você vai entrar aí, Daniel Coelho. O Daniel está online agora. Se você entrar lá no Instagram dele e mandar uma mensagem, ele te retorna com todos os detalhes. Ou você entra lá, Rafael Pijama. Então, quem já conhece o Rafael Pijama também está com todos os detalhes aí. E eu estou falando porque esses dois, pelo menos, estão online aí. E talvez você não consiga falar com o Lucas, porque pode ser que o sinal dele caia, mas tem que ficar conosco. E, por favor, multiplique isso ao máximo. Manda isso para quem você puder, replica isso na sua rede social aí, e quem a gente puder mobilizar. Então, Rafael Pijama ou Daniel Coelho, e eles vão dar muito mais agilidade a isso do que eu mesmo poderia dar, até por causa da prática deles. O Daniel está aí online agora. Se você entrar e falar com ele, ele já vai te orientar, ou o Pijama também, tá bom? Então não é Rafael Coelho, não. Tem gente que misturou aí. Daniel Coelho e Rafael Pijama, tá bom? Então, cuidado com quem você vai falar. Você tem que ter certeza que você está falando com Daniel Coelho, Daniel Coelho ou Rafael Pijama. Não misture isso aí, não, porque hoje em dia tem gente safada e sem vergonha para todo tipo de coisa. Então tá aí, ó, já puseram aí escritinho direitinho, Rafael com F. Você entra lá e fala com eles lá. Queria orar com você, meu irmão, para Deus sustentar e tá te orientando aí, para que ele renove as suas forças. Aí, ó, o Daniel acabou de colocar, se você também entrar lá, Amapá Solidário, você pode divulgar os vídeos lá, Amapá Solidário, que tem tudo lá também, e você pode acessar. Enquanto a gente tem sinal também, Lucas, manda aí, repete aí para todo mundo, escreve aí rapidinho o seu aí com o seu endereço de Instagram, que as pessoas também podem falar com você, tá bom? E aí fica registrado aí nas mensagens para quem for acompanhar depois. A gente vai subir a mensagem daqui a pouco. Pai, muito obrigado, sim, pelo teu amor. Obrigado que o Lucas conseguiu entrar. A gente está com ele aqui. E, meu Deus, nós clamamos a tua misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E tanta gente agora, durante a noite, na escuridão, e sem acesso, Deus, sem comunicação. Hoje a gente depende tanto, né, da luz, da energia elétrica. Nós construímos uma sociedade em torno disso. O Estado já é tão carente, com tantos desafios, onde a comunicação, principalmente a comunicação, é tão necessária. A conservação dos alimentos é essencial. Deus de misericórdia, nós clamamos mesmo pelo seu cuidado, pela atenção. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, usa os teus filhos como luz nesse momento, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. E amém. Um forte abraço para todos aí. Depois você pode entrar aí e ver a mensagem. Lucas. Vou mandando notícias, irmão. Vou mandando notícia a todos vocês. Se Deus quiser, amanhã, esse mesmo horário, já teremos novidades. Um abraço a todos. Amém. Daniel e Rafael são nossos representantes. Provavelmente eu não tenha sinal. Um abraço. Tá bom. Até mais. Paz.